Seguindo no mercado da bola nacional, mas esse com impacto internacional, o Bruno Andrade, o Vitor Roque, que é o grande, talvez seja o principal nome da janela do verão europeu agora para nós brasileiros, entre os jovens jogadores, talvez seja o principal nome. Se eu estiver esquecendo de alguém, você me ajuda a lembrar, mas foi para o Sul-Americano Sub-20, fez um ótimo campeonato, convocado pela seleção, está em destaque no Atlético Paranaense desde o ano passado. E qual deve ser o mercado que ele gostaria de jogar se ele pudesse escolher para uma transferência no meio do ano, sendo que a gente sabe que já vem tratando disso, você inclusive, do interesse do Barcelona, por exemplo. Partilho da mesma ideia. Tentei pensar rapidamente aqui em algum outro nome que venha a ser sonante, como deve ser o Vitor Roque agora no meio do ano. Lembrei de um ou outro, mas ninguém com tamanho impacto, até pelo valor que deve envolver a negociação, o fato de ser um jovem promissor, fez 19 anos recentemente, chegou à seleção brasileira principal, foi convocado hoje, inclusive, pelo Ramon Menezes para a seleção sub-20, ele, entre outros jogadores, por exemplo, o Endrick. A gente já trata o assunto Vitor Roque com seriedade desde o começo do ano. A proposta que o Atlético Paranaense recusou do West Ham de 14 milhões de euros mais bônus, e naquele momento disse que não vendia por menos de 40 milhões de euros. Esse valor já subiu, até porque depois o Vitor Roque foi campeão sul-americano sub-20, chegou à seleção brasileira principal, então os 40, arrisco dizer que deve estar nos 50 já. Não tenho informação dos 50, mas acredito que já subiu os 40 milhões de euros, que era o preço do começo do ano. A gente, no meio de fevereiro, deu que o Arsenal abriu conversas, porque o André Curi, que é o representante do Vitor Roque, esteve em Londres mais de uma vez esse ano e teve ali algumas conversas informais com o Arsenal. Soube mais recentemente que o Chelsea também buscou informações sobre o jogador. Muito se fala na imprensa espanhola do Barcelona. Eu não tenho informação do Barcelona e não vou entrar aqui no mérito se é verdade ou se não é verdade, mas aqui é um ponto importante para poder traçar. O André Curi, nesse momento, é uma persona não grata no Barcelona, recordando que o André Curi participou da negociação do Neymar, o André Curi que foi durante muitos anos representante do Barcelona na América do Sul e perdeu esse posto. Hoje ele é do Deco, o luso brasileiro, enfim, ex-jogador do Porto e do Fluminense, do Chelsea, enfim. Então, não digo que não vá acontecer o Vitor Roque no Barcelona, mas me surpreenderia pela relação ruim que existe hoje entre André Curi e Barcelona. Faz muito mais sentido o mercado inglês, muito por conta de West Ham, do Arsenal e do Chelsea. E o que eu ouvi ontem é que a preferência, não só do André Curi, dos representantes, mas especialmente do Vitor Roque, é pelo mercado inglês, é trocar o Atlético Paranaense no meio do ano para o mercado da Inglaterra. Resta perceber se propostas vão chegar do Arsenal, do Chelsea, enfim, de algum outro gigante do futebol inglês. Lembrando que o Vitor Roque tem contrato a isso até 2027 e uma multa rescisória de 100 milhões de euros, então o Atlético está super seguro, mas reconhece, o próprio Filipão deu uma entrevista recente, se eu não me engano agora, não sei se foi para o Globo Esporte ou se foi uma coletiva, em que ele disse que o Atlético, que o Vitor Roque está preparado já para dar o pulo para a Europa e que acredita que no meio do ano propostas vão chegar e a preferência, então, a novidade é essa do Vitor Roque pelo mercado inglês. Que é o mais badalado e talvez mais almejado também pelos jogadores de futebol por causa do nível da Premier League, principal campeonato de clubes do planeta, e que na última janela, inclusive, foi o que disparadamente mais investiu e gastou em contratações de reforços, especialmente por causa do Chelsea, que inflacionou esses valores. Vamos ficar de olho, então, se o Vitor Roque terá mesmo o destino da sua preferência nessa janela de verão europeu. Dá para dizer, Andrade, que é grande a chance dele ser negociado nessa janela ou é muito exercício de futurologia falar isso agora no final de março, abrindo abril? Futurologia sempre vai ser futurologia, mas pela forma como o André Curi tem trabalhado no mercado, pela forma como esses dois clubes ingleses, em especial o Chelsea e o Arsenal, perguntaram sobre o Vitor Roque, chegou à seleção brasileira, o Atlético precisa vender e sabe que esse é o momento, então eu diria que é muito provável que essa venda aconteça do Vitor Roque, e acredito mesmo que seja para o mercado inglês. E só outro ponto importante, no começo da semana, ou foi ontem, anteontem, não me recordo, o André Hernan, nosso parceiro colunista no All Sport, fez uma entrevista com o Vitor Roque. Essa entrevista só vai ao ar na semana que vem, e ali nos bastidores o Vitor Roque, apesar de muito novo, 19 anos, se mostrou muito tranquilo quanto ao seu futuro. Disse que está nas mãos do empresário, está nas mãos dos pais também. Ele deposita muita confiança nos pais para decidir o próximo passo na carreira. Então é um jogador que, a semelhança do Endrick, tudo bem que o Endrick foi vendido por 70, vai dar ali pouco mais, 70 milhões de euros. Não acredito que o Vitor Roque vá chegar tanto. Mas o Atlético, inclusive, olha para o Endrick
usa o Endrick como parâmetro, como exemplo, para buscar valores maiores e para abrir negociações mais concretas com os seus eventuais interessados. O Endrick foi negociado com o Real Madrid, jogador do Palmeiras, por uma bolada. Eu até já esqueci de tão grande que é o valor, 60 de euros, mas no pacote 72, né? Acho que 72, 73, algo assim, é isso. 72 por causa do pacote de multas não, de impostos e comissões que são específicos para a Espanha. O Palmeiras fez um arranjo no acordo para não ter que arcar com esses valores e ter os 60 milhões de euros limpos, PVC. É isso aí, são 72 milhões de euros no total da operação, que faz do Endrick o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, se você considerar o Neymar por 57 milhões de euros em 2013, naquela negociação que cada um tinha um número. Para lá de nebulosa, e a cada ano que passava o número sempre ia mudando na negociação do Neymar. Inicialmente foi X, depois virou Y. A cada novo dirigente ou presidente do Barcelona que falava a respeito, aumentava o bolo, porque foi uma negociação cheia de bastidores conturbados, para dizer o mínimo, porque já tinha uma certa antecipação do Mundial. Há quem catalogue em 90 milhões de euros, nesse caso o Endrick é a segunda maior negociação da história do futebol brasileiro, segunda maior venda. De qualquer forma, é um valor muito importante e faz sentido o Atlético Paranaense mirar no Endrick, que são jogadores promissores dessa nova geração.